Meus amados, estamos no estudo do livro de Ruth. Hoje, o tema: quando a fome na casa de pão. Abra as vossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Quando a fome na casa de pão. Que diz assim a palavra do Senhor: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Portanto, na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. O que Deus deu? Pão. Dando-lhe pão. Meus amados, quando a fome na casa de pão. Aqui nós vamos ver o motivo por que a Noemi, nesse estudo, porque a Noemi saiu de Belém. Até agora nós estamos falando de Noemi, mas hoje nós vamos falar de Belém, casa de pão. Hoje nós vamos falar de fome, falta de pão. A fome, meus amados, é uma experiência dolorosa. Alguém já passou fome aqui alguma vez? Não, né? Mas a fome, ela produz inquietação. A fome, ela produz desespero. A fome, ela leva até a morte, dependendo da situação. Todavia, a fome, ela é capaz de alimentar-se da própria morte. Há muitos anos atrás, conta-se uma história de que um avião, ele caiu nas montanhas geladas do Andes, e os sobreviventes que sobreviveram ali, só sobreviveram porque se alimentaram dos corpos que estavam ali. A fome leva você a fazer loucuras, né? A fome, ela deixa o povo desesperado, ou a pessoa desesperada. Em Êxodo capítulo 5, versículo 6 a 9, nós vimos que Deus, ele pede para Moisés ir lá libertar o povo. Porém, o faraó, ele faz do povo escravo. E o que nós encontramos em Êxodo capítulo 5, versículo 6 a 9? Abre lá para nós, ele é bem alto. Quando nós vimos Deus pedindo para Moisés ir lá libertar o povo, mas faraó dando uma estratégia para que o povo não saísse. O que diz lá? Naquele mesmo dia, pois, deu a ordem faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ansiosos e, por isso, clamam: vamos e sacrifiquemos nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para
para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Olha só que interessante. O povo de Israel, no capítulo 5, versículo 6 até o 9, diz Faraó, deu ordem Faraó aos seus oficiais: agrave o trabalho para eles, dobre o trabalho para eles, dificulte o trabalho para eles. Peraí, mas interessante que antes do povo descobrir que Deus queria libertar eles, ou que eles se tornaram escravos, nós vimos que Faraó até ajudava eles. Ali nesse versículo nós vemos que Faraó mandava buscar a palha e mandava buscar o barro. Agora que Faraó descobre que Deus quer libertar o povo, Faraó começa a dificultar a vida do povo, porque o povo ansiava em querer ir sacrificar ao Senhor. Qual foi a estratégia de Faraó? 5, 6 a 9. Em lhe imporeis, versículo 8, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Peraí, pastor, ontem e anteontem a produção era uma, porque o Faraó trazia palha, o Faraó trazia argila. Mas hoje, só porque agora o povo está ansioso em querer sacrificar, está ansioso em querer adorar, agora o povo vai ter que buscar palha, o povo vai ter que buscar o barro, e a produção é a mesma. Vocês já passaram isso, né? Estão passando isso talvez. É um agravo, um agravo. Isso é uma estratégia de Satanás. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias virão dias trabalhosos, e esse mundo está pressionando o crente, o cristão, de uma tal forma que ele esquece que precisa se alimentar espiritualmente. A semana inteira nós passamos trabalhando. E no dia do Senhor, muitas das vezes, a gente quer descansar. O que Faraó quis fazer? Vou botar esse povo dobrado o trabalho, para que eles, olha aqui, versículo 9, a Bíblia que está falando, e nós temos que aprender com a Bíblia. Versículo 9: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Quem é que estava falando ali? Era Moisés, mas quem mandou Moisés falar? Deus. Mas Faraó diz que isso era palavra de mentira. O mundo diz que isso daqui também não precisa. Entendeu? Aí o povo pega, trabalha sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí você muitas das vezes, vamos adorar o Senhor? Não dá tempo. Não vai dar tempo. Vamos no grupo? Não vai dar tempo. Vamos na reunião? Não dá tempo. Não dá tempo. Quem é que está tirando o nosso tempo? Quem é que está colocando coisas demais na nossa vida? Está aqui o exemplo. Faraó. Para quê, pastor? Para que o povo não se lembre. Para que o povo não tenha tempo de ouvir essas palavras que para o Faraó ou para Satanás são mentirosas. Estamos falando de quando há fome na casa de pão. Peraí, nós não estaremos falando hoje de Noemi. Hoje nós estaremos falando da casa de pão, Belém. Pastor, se nós não se alimentarmos espiritualmente, a nossa vida espiritual vai morrer. Só teremos o nome de Belém, casa de pão, mas está passando miséria. Estamos vivendo miséria espiritual. Não conseguimos permanecer em pé espiritualmente. Somos uma pessoa que está sempre sensível espiritualmente. Por quê, pastor? Porque falta pão.
E esse pão não é pão material, esse pão é pão espiritual. Hoje nós vamos falar disso. Deixa o povo muito ocupado, para que não tivesse tempo de pensar em Deus. Falando de quando há fome na casa de pão, nós vemos que a fome é pior do que a morte, tá? Quando Jerusalém foi entrincheirada por Nabucodonosor, os judeus vieram também essa dramática fome, essa dramática realidade, aonde Jeremias, o profeta Jeremias, chegou a dizer que os que morreram à espada foram mais felizes do que aqueles que sucumbiram pela fome. Está na Bíblia isso, pastor? Tá. Lamentações de Jeremias 4 e 9, lê para nós lá. Lamentações de Jeremias é um livro depois de Jeremias, tá? É só de lamentação. Muitas das vezes, por causa de pão na nossa vida, a nossa vida é uma lamentação. Dá até para escrever um livro de tanta lamentação, mas não precisaria esse livro de lamentação se nós tivesse pão. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 9. Os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos à fome. Os mortos à espada mais ditosos ou mais felizes são do que os mortos à fome. Aí o resto do versículo diz: porque esses se esgotam como transpassados por falta dos frutos dos campos. Por falta do fruto do campo. Então, se falta fruto no campo, tem fome. Se lembra que Jerusalém ficou por uns meses cercado pela Babilônia, aonde ninguém entrava e ninguém saía, mas começou a faltar comida lá dentro. Entendeu? Na aula de teologia nós aprendemos isso. Inclusive nós vamos passar alguma coisa agora nos livros históricos de novo. Entendeu? Ficaram lá. O Nabucodonosor não conseguiu invadir Jerusalém. Porém o povo de Jerusalém não conseguiu sair para fora. Se não consegue sair para fora, o campo está lá fora. A comida está lá fora. E começou a faltar comida lá dentro. A ponto de começarem a negociar. Já falei isso aqui. Começarem a negociar, irmã Rosângela, os filhos. Ó, hoje nós comemos o teu e amanhã você come o meu. Então, aqueles que morreram a fio da espada foram mais felizes. Por quê? Não tiveram que passar por isso. A fome. Pastor, mas quando falamos que a fartura de pão no mundo, mais o descaso daqueles que têm fartura de pão por aqueles que estão famintos. Hoje nós vemos uma diferença entre quem tem pão e quem não tem, do lado material agora. Nós vimos uma propaganda de um estado do Brasil, aonde um lado da cidade, de uma cidade do Brasil, uma das famosas, e olha que o Cristo está no meio, né? No lado da cidade é só pessoas com fartura, e do outro lado é só pessoas com miséria, né? Pastor, nós vimos que é tão grande o descaso que ainda vemos rostos desfigurados pela fome, crianças revirando os latões de lixo em nossas cidades, irmãos. Lá no Brasil nós vemos ainda nas ruas que tem mansões, crianças pobres ainda revirando lixo procurando comida. Pastor, mas não está tendo fartura? Está tendo fartura, mas está tendo miséria também. Quando nós falamos ainda, enquanto a minoria banqueteia-se regaladamente, ainda assistimos os espetáculos dolorosos de crianças e velhos passando dificuldades. Milhões de pessoas morrem no mundo todos os anos, vitimadas pela fome. Nós aprendemos aqui no último livro da teologia sobre a janela 1040. Foi passado sobre isso aí. Quem está fazendo a teologia passou e viu que nós temos países hoje que ainda está sofrendo miséria.
Temos países hoje que poderia ser uma fortuna, porém vive uma miséria. Olha só que interessante. Outros vivem com o ventre, entendeu? Estupefatos de farinha com água, mas não mata a sua fome. Não mata. Não pouco tem pão, mas com escassez. Uma grande história de uma família diz que no sertão brasileiro, olha só, sertão, nós temos missão lá, que passou uma semana inteira alimentando-se apenas com 1 quilo de feijão. Ô pastor, mas 1 quilo de feijão é bom se alimentar, ok? Mas presta atenção, todos os dias cozinhavam o mesmo feijão. E para não acabar, irmão Rogério, a família só tomava o caldo, né? Muitas das vezes a gente faz aquele panelão, né? Feijoada, né? Coisa gostosa. Aquela comida gostosa que o povo de Macaé faz sempre. Oh, meu Deus! Mas sempre sobra. Às vezes sobra um pouquinho no prato, né? Às vezes sobra lá na panela. Às vezes a gente até chega em casa e nem põe na geladeira, é capaz de pôr fora. Tem fartura. Mas pastor, tem pessoas que passam dificuldade. Eu estou falando isso só do lado material. Por quê, pastor? Porque eu quero fazer uma introdução no lado material, para nós entender o lado espiritual. O que é a fome? E o que é o pão na vida de uma pessoa, carnal e espiritualmente? A realidade é que a fome, ela é universal. Ela tem castigado o ser humano desde o começo da humanidade. E é uma das marcas do fim dos tempos. Miséria. A fome se multiplicará. Então quando você vê um político falando que quer acabar com a fome, vai dar certo. Nem vai conseguir. Pode até ter intenção boa, mas não vai conseguir. Entendeu? Por quê, pastor? Porque a fome é um sinal. É um sinal de punição de Deus para a terra. A Bíblia diz: faça a prova de mim, se eu não abrirei as portas do céu. Tem muito país hoje que era terra fértil, inclusive a nossa grande Israel, Palestina, entendeu? Era a terra que manava leite e mel, concorda comigo? Pois é, e hoje é deserto, não nasce nada. Quem foi que fechou as portas? Quem foi que desviou a umidade? Quem foi que tirou a chuva? Quem foi que tirou o sereno? Quem foi que tirou a chuva serônica que ele fala lá em Deuteronômio? Eu mandarei a chuva temporânea, a chuva serônica. Quem foi? Deus. Por quê? Por causa da idolatria. Agora nós vemos que a terra manava leite e mel e estava agora assolada. Essa terra, o solo, o bergo se tornava infértil, estéril. Os campos férteis não tinham nenhum sinal de vida. Estamos falando dessa terra que a Noemi precisou sair. Deu crise, deu fome. A fome alastrava-se, deixando um rastro de pânico e medo. Você pode ter certeza que se você for visitar um país desse, que vive em miséria, tu passa medo. Porque as pessoas vêm para cima de você. Eles querem alguma coisa. Eu passei lá no Egito, passei lá pela Palestina, e os pobres não vêm pedir para você, eles quase te tomam. E se você não dá, eles brigam com você. Determinados aeroportos lá na África, as pessoas os turistas são proibidos de dar comida para as crianças que estão passando fome. Por quê, pastor? Porque se elas comerem, elas morrem. Se elas não comerem, elas aguentam mais um tempo vivo. O estômago já está assim, ó. Não está mais acostumado a receber tanta coisa. Fome, né? Outra coisa, falando de fome, a crise econômica era consequência da crise espiritual. A crise econômica é a consequência da crise espiritual. Aquele que era o tempo dos juízes, ao longo período de mais de 300 anos,
de muita instabilidade e inconsistência do povo de Israel. Se lembra de Gideão malhando trigo no lagar? Pois é, foi no mesmo período. Só que Gideão não desistiu. Gideão não passou dificuldade. Por quê, pastor? Porque ele começou a vigiar com os inimigos. Muitas das vezes nós ficamos sem nada, porque nós não vigiamos que o inimigo veio roubar, matar e destruir. João 10:10. Gideão começou a observar o inimigo. Na hora que você planta, o inimigo não vem. Mas na hora que você está colhendo, está cheio de inimigo. Pastor, nesses últimos dias também, a Bíblia diz que surgirão falsos profetas com doutrinas de demônios, mas o que eles querem fazer? É só colher aquilo que alguém já plantou. Só tirar aquilo que alguém investiu. Plantar eles não querem plantar, mas colher eles querem. Então nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar com esse tipo de pessoa. Pastor, o povo só se voltava para Deus na hora do aperto. Quando estava bom, o povo esquecia de Deus, né? Quantas pessoas hoje, pastor, círculo de oração, irmãos do Shekinah, peço oração para Deus abrir as portas, para Deus me dar o visto, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. E aí, vamos lá, entramos junto, beleza. Deus dá. E agora, pastor? Agora que eles têm a bênção, eles viram as costas. Agora que eles têm a bênção, eles apunhalam. Agora que eles têm a bênção, eles esquecem de Deus. Eles abandonam Deus. Aí o que Deus faz? Deus pesa a mão. Deus fecha a porta. Meu Deus do céu. Da onde vem tanta crise? O povo de Israel era assim. No período dos juízes, quando eles queriam a coisa, eles se voltavam para Deus. Quando Deus livrava eles da mão dos inimigos, eles abandonavam Deus. Era uma vida oscilosa. Por isso que Israel tinha pão, não tinha pão. 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 Não conseguia ter fartura de pão permanente, porque não conseguiam ter compromisso com Deus permanente. Outra coisa que nós vimos, na verdade, é que ele foi um tempo em que a nação se desviara de Deus. Cada um seguia seu próprio coração. Outra coisa, a palavra de Deus fora esquecida e a apostasia tomou conta do povo e este virou as costas para Deus, para o Senhor. E aí, quando nós viramos as costas para o Senhor, a seca vem. As folhas verdes começam a secar, porque a Bíblia diz: toda vara que em mim está ligada dá fruto, quem não está ligada em mim vai secar. A vara que não estiver ligada em Cristo não dá fruto. Ela dá volume. Ela dá, porque palha sempre dá volume, mas ela não dá fruto. A seca, a invasão do inimigo, a fome vieram, então como o juízo de Deus sobre a nação rebelde. Aí eu vejo, quando o povo se afasta de Deus, os céus retêm as chuvas. Outra coisa, e a fome assola a terra. Quando o povo se afasta de Deus, irmão Deva, quando a igreja perde o fervor espiritual, ela perde a capacidade de alimentar as multidões com o pão espiritual. Quando a igreja se afasta de Deus, ela só se torna uma entidade com o nome igreja, Diácono Moelde, mas não tem pão. Hoje nós temos muitas entidades, e algumas incomodando, diga-se de passagem, mas com o nome de igreja, arrebatando multidões, mas o povo está morrendo de fome. O povo não conhece Deus. O povo conhece reteté, o povo conhece centro de macumba, o povo conhece até a voz do diabo, mas não conhece a voz de Deus. Tantas coisas erradas que são apresentadas dentro da igreja,
que são trazidas lá do Egito para cá, para quê? Para fazer segurar o povo, irmã Juliana, dentro da igreja, porque se não tiver espetáculo, não tem plateia. Mas o que segura uma igreja, um cristão de pé, irmã Priscila? É pão. É pão. Agora vamos falar. Quando falta pão na igreja, o mundo entra em colapso. Esse fato pode ser visto no livro de Ruth. Faltou pão aonde, pastor? Faltou pão em Belém. Vamos lá. Fome de pão na casa de pão. Interessante. É um paradoxo, né? Palavra difícil, pois é. Paradoxo é algo ao contrário, né? Quando falta pão, a fome de pão na casa de pão. Interessante que na Segunda Guerra Mundial houve muitas atrocidades, homens perversos, embrutecidos, dominados pela malignidade, sacrificaram milhões de vidas fazendo-a para padecer em câmaras de gás, nos paredões, no fuzilamento, nos campos de concentração, castigando-as com trabalhos forçados e escassez de pão. Agora terminou a guerra. Após a guerra, várias crianças que ficaram órfãs foram levadas para o orfanato, e elas inquietas, elas não conseguiam dormir. Pastor, qual era o problema? Ao serem observadas por um psicólogo, esse percebeu que a inquietação das crianças era a insegurança e o medo que lhe faltasse pão. Sofreram tanto com miséria na guerra, que agora não conseguia dormir, de medo que no outro dia iam passar por aquilo de novo. O que eles fizeram? O medo da fome roubava-lhes o sono, né? Olha só que interessante. O psicólogo orientou então que cada criança antes de dormir deveria receber um pedaço de pão para comer, mas não para comer, mas para dormir. Então imagina, você vai dormir hoje, né? O pão que as crianças vão dormir hoje é o iPad, né? É o controle do videogame, né? Talvez. Mas essas crianças da guerra aqui só conseguiam dormir se tivesse agarrado num pedaço de pão. Elas teriam certeza que no outro dia teriam um pedacinho de pão para comer. Estou falando aqui, na terra, a fome ela traz inquietação. A certeza de que teriam pão no dia seguinte curou as crianças da inquietação que lhes roubava o sono. Lado espiritual. O pão, Cristo, Ele nos dá sono para dormir. Porque a Bíblia diz: em paz me deitarei e dormirei. Por quê? Porque sei que Tu estás comigo. Ah, pastor, pastor, estamos vivendo uma guerra aqui nesse mundo. Estamos vivendo uma guerra. Estamos vivendo aqui uma perseguição. Estamos vivendo uma perseguição. Não conseguimos dormir, não conseguimos dormir. Pega o teu Jesus. Ei, abraça Ele. Ele é o teu socorro. Ele é o teu esconderijo. Ele é o teu travesseiro. Ele está contigo todos os dias, pastor. Mas para isso você precisa começar a se alimentar do pão. O próprio Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não essa paz que o mundo dá, mas a minha é verdadeira. Pastor, houve fome na terra de pão, houve fome em Belém, casa de pão. Belém é um símbolo da igreja. Belém é um símbolo da igreja. E muitas das vezes também falta pão na igreja. A própria Bíblia diz que nós somos dispenseiros. A dispensa está cheia. O dono da casa também não deixa faltar nada. O dono da casa é Deus. A dispensa é a palavra do Senhor. Porém o dispenseiro somos nós. Quem tem que fazer comida é nós. Graças a Deus que não tem louça para lavar. Mas quem tem que fazer comida é nós. Nós temos que os cookmen, né? É isso aí? Cookman. É isso aí em inglês? Quem sabe falar inglês aí? Só o pastor sabe falar?
Cozinheiro em inglês é o quê? Chefe. Geralmente eles falam chefe. Chefe então. Viu? 1-0 para as pérolas. O pão que falta na igreja não é aquele feito de trigo, mas aquele que procede da boca de Deus. Jesus falou isso para Satanás lá no deserto. Mateus capítulo 4, ali fala, quando Satanás veio e disse assim: ei, está com fome? Transforma as pedras em pão. E Jesus olha bem assim e diz bem: nem só de pão viverá o homem. Mas, aí vamos lá para o livro de Êxodo. Faraó quer que você viva sem pão. Mas o povo tem ansiedade para querer viver de espírito. Mas Faraó quer te deixar envolvido com as coisas da terra. Mas o povo quer as coisas do espírito. Mas Faraó vai te fazer obrigado com as coisas da terra. Mas você anseia a presença do Senhor. Pastor, é a fome desse pão do céu que nos faz buscar a Deus com todas as forças da nossa alma. É a fome do pão do céu. No dia em que a nossa fome de Deus for maior do que a fome por comida, por dinheiro, por fama, reconhecimento, então perderemos ou poderemos experimentar as maravilhas de Deus. Já pensou, pastor? Toda vez que você sente vontade de comer aqui na terra, você sentisse vontade de orar um pouco, ler a Bíblia um pouco também, estudar a palavra do Senhor, você estaria bem melhor espiritualmente que está hoje. Mas não. Aqui não pode faltar. Aqui se der tempo. Aqui só se der. E ainda eu tenho um monte de desculpa para dizer porque não deu. Como coisa que Deus vai entender nossas desculpas. As nossas desculpas é aqui, ó. Deus conhece aqui, ó. E Deus sabe que muitas desculpas são puras mentiras. Aí nós não alcançamos vitória, irmão Mauro. Nós não alcançamos as promessas. Nós não alcançamos a terra prometida. Ficamos ali naquele chove não molha, chove não molha, chove não molha. Aí aparece um monte de gente oferecendo um monte de heresia. Aí a gente vai atrás das heresias achando que é através disso que vai acontecer. Não, irmão. Vai acontecer através do pão. Pastor, é através da palavra que veio o avivamento. É através da palavra que veio o milagre. É através da palavra que as portas abrem. É através da palavra que a muralha cai. É através da palavra que o gigante cai. A palavra é que faz a coisa. Quem é a palavra? João 1:1 diz: eu sou a palavra. Eu sou a palavra. Agora, quando eu vejo interessante, olha só que interessante. No entanto, precisamos também tapar os ouvidos ao clamor pessimista daqueles que nos dizem que não vamos conseguir. Abre a Bíblia. Não tenho Bíblia, pastor. Por que tu não tem Bíblia? Porque eu estou com problema de vista, eu tenho que fazer o óculos. Não consigo ler a Bíblia. Eu não tenho óculos. Então vá comprar o óculos e vai ler a Bíblia. Pastor, vai comprar o óculos e vai ler a Bíblia. Tem gente que não compra óculos só para não precisar ler a Bíblia. Entendeu? Tem gente que não compra óculos só para não precisar comprar a Bíblia ou arrumar uma Bíblia. Como coisa que Deus não está vendo isso. Quem está passando fome somos nós. Deus não está nem preocupado se você está com dor de barriga por causa da fome ou não. Aí você está sofrendo. Estamos sofrendo, claro, estamos sofrendo. Pois é, problema seu. Se você se alimentasse, muito sofrimento não ia ter. Outra coisa, quando falta pão na casa do pão, as pessoas se desesperam. Sabe por que nós entramos em desespero em certas situações, já com o irmão Giovanni? E aí quando a gente vai querer, a gente toma algumas decisões que não deveria ser tomado. Mas por que tomamos decisão? Porque falta sabedoria, falta pão, falta nutrição, falta firmeza, falta estrutura. Aí a gente trabalha no quê? No lado carnal. E Satanás vem aqui, olha aqui, ó, transforma tudo isso aqui em pão, transforma, tudo está a teu favor. E aí você usa a razão, porque o pão que Satanás nos oferece é o pão que satisfaz a carne, mas o pão que Jesus nos oferece é o pão que satisfaz o espírito. A Bíblia diz aqui, o livro de Ruth é uma história de amor que ensina ricas lições espirituais.
O escritor diz no seu livro, Os Caçadores de Deus, se vocês um dia puderem adquirir esse livro, Os Caçadores de Deus, é muito bom. Ele faz uma profunda e pertinente exposição do livro de Ruth. Ele escreve sobre a fome que castigou a cidade de Belém e suas implicações para a igreja contemporânea. A igreja hoje, pastor, é uma igreja equipada, é uma igreja de presença, uma igreja de títulos, é uma igreja que está aí brigando até pela política, é uma igreja, mas é uma igreja que não está tendo mais pão. É uma igreja que o povo nem Bíblia não leva mais. Se você vai perguntar para alguém lá desse tipo de igreja, da igreja contemporânea, escuta, quem foi Josué? Eles vão dizer assim, Josué. Jesus não foi, porque Jesus eu sei que quem... Mas Josué, não sabe. Moisés, Moisés eu sei, andou com Jesus, né? Moisés andou com Jesus. É essa geração. Germano, o próprio Josué diz ali no livro dele que se levantou naquela época, irmão Rogério, uma geração que não conhecia Deus naquela época, vendo atravessar o Rio Jordão, vendo operar milagre, depois tiveram a oportunidade de ver Jesus pessoalmente, não conheciam Deus. O que vamos se dizer de hoje? O que vamos se dizer de hoje? O povo não quer mais, pastor. O povo está enfadado do pão do céu e eles estão desejosos por esse pão da terra. O que está acontecendo? É a estratégia de Faraó. São os dias, mas é sinal dos últimos tempos. Que a Bíblia diz que nos últimos tempos surgirão dias trabalhosos. Homens amantes de si mesmo. Pastor, a concupiscência vai se multiplicar. Estamos vendo. Pastor, esfriamento da fé, né? O esfriamento da fé. Outra coisa que nós vemos ainda, houve um dia em que os fornos de Belém ficaram frios e cobertos de cinzas as suas prateleiras. Olha só que interessante, um forno que tinha sempre pão, agora está só com as cinzas. Trazendo para o lado espiritual, irmã Rosângela, uma pessoa que sempre tinha vontade e sede, tinha aquele gás, tinha aquele fogo ali, porque tinha pão assando. Hoje a sua vida está virada num forno cheio de cinza. Cinza é o quê? Cinza é o que queimou, que já deveria ter sido retirado, mas está lá. Pão é palavra, mas não está sendo mais amassado, então não tem pão passar. Se não tem pão passar, o Espírito Santo não vai trabalhar. Se não tem o Espírito Santo, não tem o fogo. Então, pastor, é só um forno lindo, maravilhoso, com o nome de cristão, mas não tem pão. Outra coisa que nós vemos, a chuva dadivosa e a beleza foi retirada. O céu se fechou, fechou-se as comportas. A semente parecia agora sem vida no ventre da terra. Tu pode jogar semente, não vai plantar, não vai nascer. Pastor, os pastos, o gado mugia, desassossegados pela fome. Aqui na Austrália ainda tem os pastos secos, mas tem aqueles silo, né? Aqueles rolos grandes que eles fazem. Até a gente olha o gado nesse pasto seco, mas ainda tem o pasto seco, né? O seco ainda estufa, não sustenta, mas estufa. A palha dá volume, mas não sustenta, não tem trigo. Outra coisa que nós vemos, nas casas não havia pão. E todo o povo começou a passar fome. Na casa de pão, estava passando por essas crises. Belém estava passando por essa crise. Pastor, olha só que interessante. Onde há fome, há inquietação. Ninguém dorme. Tem dores, tem doença. Onde há fome, entendeu?
onde a fome tem briga, onde a fome tem morte, onde a fome tem separação, onde a fome tem prejuízo, onde a fome tem tudo isso. Entendeu? Um dia eu vi, não, nem vou entrar no assunto. A fome é implacável. Ela bate sem piedade as suas vítimas. A fome, tá? A casa de pão ficou sem pão. Estamos falando de Belém. Ela ficou sem pão. As pessoas chegavam de todos os lados à procura de pão, mas voltavam de mãos vazias. Uma casa que não tem pão não vai ter café. Entendeu? Uma casa que não tem pão não vai ter mesa. Não vai ter refeição. Pastor, a mesa até tem, mas não tem a refeição. Os pratos até tem, mas não tem refeição. Os filhos podem nem vir mais para a mesa, porque sabem que não tem refeição. Numa casa que não tem pão, suas esperanças eram frustradas. Belém agora, que é a casa de pão, tornou-se um lugar de inquietação e angústia, e não de satisfação e plenitude. Pastor, eu vou para Belém. As pessoas ouviam dizer: eu vou para a casa de pão, eu vou para a casa da fartura, eu vou para... E quando as pessoas chegavam em Belém, não tinha pão, irmão Priscila. Elas se decepcionavam. Elas chegavam lá e elas viam que elas tinham sido enganadas por uma falsa propaganda. Hoje as pessoas muitas das vezes procuram um cristão e vai lá pedir uma ajuda, vai pedir um conselho, vai pedir uma palavra do céu, e muitas das vezes a pessoa não tem para dar. Por quê? Porque é uma casa sem pão. Mas eu sou cristão, eu sou crente, eu sou crente, mas se alguém vir procurar pão na minha vida, eu não tenho. Sou um defunto de pé, não tenho nem para mim, não me alimento nem para mim, quanto mais se alimentar para ganhar uma alma. Por que muitas das vezes tem dificuldade de evangelizar? Por que tem medo e não vem dizer que é timidez? Não é timidez, é falta de pão. Porque quem tem fartura, ele não vai deixar estragar, ele vai querer dar. Deus vai preparar uma oportunidade. Aqui, aqui, ó. Você vai conversar, é Bíblia. Você vai falar, é Bíblia. Você vai cantar, é Bíblia. Você vai lá, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. A pessoa olha para Deus: nossa, cara, só fala Bíblia. Pois é pão. Tem muito pão. Agora, quando você vai conversar com uma pessoa, e essa pessoa só fala da vida dos outros, só murmura da vida dos outros, murmura do pastor, murmura dos obreiros, murmura dos departamentos, murmura desse, murmura daquele, fala mal da empresa, fala mal desse, fala mal daquele. É porque não tem pão, prateleira vazia, tá cheio de rato, barata, teia de aranha, entendeu? Tá cheio de sujeira. Precisa entrar uma equipe cleaner para ir lá fazer uma faxina naquela casa, né, irmã Priscila? Precisa de quem? Precisa de pessoas que têm pão para fazer faxina, para tirar a sujeira. Porque parado dá pó, dá cheiro de mofo, né? Entra num lugar onde está fechado por muito tempo, você vê. Quem tem problema de respiração não dorme de noite, por causa das bactérias que se criam. E a Bíblia diz, Bíblia não, tem um ditado que diz: coração vazio é a oficina do diabo, né? Vamos lá. Belém é um retrato da igreja. Quando eu falo de Belém, eu lembro da igreja. Se Belém é para representar a casa de pão, a igreja também deveria ser a casa de pão. Quem é a igreja? Quem é a igreja? A sala do sindicato. Isso. Quem? Somos nós. Então, quando a gente diz assim, a igreja está fria, tu pode ter certeza, você está envolvido. Nossa, a igreja não cresce, você está envolvido. A igreja está sofrendo, você está envolvido. A igreja está passando perseguição, você está envolvido.
Nós somos um corpo, aonde todos eles sofrem junto. Entendeu? Todos eles. Pastor, tem alguém lá no hospital, a igreja está envolvida. Já orou aqui 2 vezes. A igreja está envolvida. Alguém está sofrendo, alguém está triste, a igreja está envolvida. Faltou alguém, pastor, a igreja está envolvida, está fazendo falta. Aquele membro, aquela membra, está fazendo falta. Por quê? Faz parte do corpo. Agora, quando eu falo de Belém, um retrato da igreja, eu vejo que a casa do pão, vazia de pão, é um retrato da igreja contemporânea hoje. Uma casa que tem o nome, casa de pão, mas não tem pão. É a igreja contemporânea. A igreja também é uma casa de pão. E as pessoas estão famintas. Porque a palavra de Deus, ela é sal. E ela nos salga para nos purificar. Por isso que a Bíblia diz, vós sois o sal da terra. Nós temos que despertar sede nas pessoas. Sal demais, sal de menos, mas nós temos que ser temperado. Para quê, pastor? Para despertar sede na vida dos nossos próximos. O nosso próximo, ele tem que despertar sede e procurar o quê? Água. Ele é a água da vida também. Tudo isso nós encontramos na casa de pão. Não dá para fazer pão sem água. Não dá para fazer pão sem trigo. Agora não dá para fazer pão com palha. Deus quer trigo para fazer pão e não palha. Hoje nós vemos muitas pessoas tendo uma vida cristã de palha, né? Pega fogo, acabou-se o fogo, só vira fumaça. Daquela intoxicação que contamina Deus e todo mundo. Não. Deus não quer que nós sejamos palha. Pastor, eles têm necessidade não do pão que perece, mas do pão da vida. A igreja, o próprio Deus é quem coloca essa fome em nós. Capítulo 8, versículo 11 de Amós. Alguém abre para nós lá? O próprio Deus coloca a fome em nós, pastor. Por quê? Porque se nós fosse depender de nós não teria essa vontade de comer. O mundo está no maligno. Nós pecamos. Pastor, nós estamos longe da presença de Deus. Não temos nem acesso à presença de Deus. Como é que eu vou ter acesso a Deus então? Deus tem que providenciar um meio. Deus tem que providenciar algo para que nós chegássemos até Ele. Por isso que Ele mandou Jesus morrer por nós, para que Ele fosse o intercâmbio entre nós e Deus. Então é Deus quem coloca a fome em nossa vida. Lê para nós Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Enviarei fome. Pastor, semana passada o irmão Deva pregou aqui. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Espera aí, pastor. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua obra. Por que precisa trabalhadores? Porque senão nós vamos perder a roça. Quem é a roça, pastor? Quem é a seara? A seara é o mundo que está aí branquinho para colher, madurinho para colher. Estão ali com fome de Deus, com fome da palavra. Estão ali com fome de pão, mas não tem quem vai lá dar pão. Não tem quem vai lá fazer. Entendeu? Nós estamos tendo muitos missionários hoje na face da terra, que eles gostam de tirar as pessoas da igreja dos outros. Mas ir para a seara, plantar, eles não querem fazer. Fazer a obra, eles não querem fazer, já querem pegar a obra pronta. Começar uma igreja na casa de alguém, com 2, 3 pessoas, não, isso é demais. Agora pegar um obreiro pronto, pegar um que já está ensinadinho, aí é mais fácil. Isso não é missão. Entendeu? A Bíblia diz que aquele que não entra pela porta, vem pela janela, é ladrão e salteador.
A seara está grande aí, pastor, para nós escolher. Mas por que o povo tem medo de ir para o mundo? Porque não tem pão. Se tivesse pão, eles iriam. Quer um exemplo? 12 discípulos andando do lado de Jesus, com uma multidão de quase 5.000 pessoas. Jesus olha para eles e diz: ei, temos que alimentar essa multidão. Eu não tenho nada. Outro, também não tem. Outro, também não tem. Também não tem. Não tem nada. Não tem nada. Ixi! Pegou desprevenido, Jesus. Essa semana eu não estudei. Né? Aí Jesus pega. Não, mas alguém estudou. Aí Jesus pega. Alguém estudou. Aquele muitas das vezes que a gente pensa que não é nada. Aquele muitas das vezes que a gente pensa que não nem aparece. Aparece lá com um potinho de marmita, com um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe. E diz aqui: Jesus, eu tenho. Eu não apareço tanto, mas eu tenho. Não tenho uma boa oratória, mas eu tenho pão. Não tenho terno, uma gravata, não consigo acompanhar vocês, eu não consigo orar tanto, eu não consigo pregar bem, mas eu tenho pão, eu estudo, eu me dedico. Aqui, multiplica esse pão aqui. E Jesus pega aquele pouquinho daquele moço e multiplica e faz os discípulos carregar o peso. O moço não carrega peso. Os discípulos carregam peso. Entendeu? Quem não tem pé, quem não tem fé tem que carregar peso. Carrega 12 cestos. Serve a multidão. Agora eu imagino a multidão olhando para os discípulos dizendo assim, né? Rapaz, você é preparado, né? Não, isso aqui não é meu, é do jovem lá. Rapaz, você está preparado, hein? Oh, preparadão, rapaz, seu cara. Não, isso aqui não é meu, isso aqui é do jovem lá. Esse pão aqui é do jovem lá. Está entendendo? Eu estou aprendendo aqui. Não, mas a partir de hoje eu vou começar a me dedicar mais. A partir de hoje eu vou ver qual é a estratégia de Satanás em querer me deixar sobrecarregado nessa terra, para mim não poder sair e sacrificar o Senhor. A partir de hoje eu vou desejar, eu vou ter sede, eu vou ter fome de pão, nem que eu tenha que virar à noite. Mas eu quero ter sede de pão. Eu quero ter vontade de comer pão. Eu quero, pastor, eu quero estar alimentado espiritualmente. Outra coisa que nós vemos aqui: muitas pessoas buscam saciar sua fome espiritual na igreja, mas não encontram nela o pão da vida. Olha só, já está estourando meu horário. A igreja hoje está também substituindo o pão do céu por outro alimento. Olha aqui, está pregando o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Tem muita gente com medo de falar a verdade. Tem muito líder que já perdeu o seu cajado porque tem medo de falar a verdade. Pastor, se o senhor falar sobre esse tema, eu saio da igreja. Irmão, está aqui. Não tem problema. Se com isso aqui você não consegue salvação, em outro lugar você vai perder tempo. Tem muita gente, prega-se para agradar e não para alimentar. O que alimenta nem sempre é o que você gosta. O povo de Israel saiu lá do Egito, a primeira parada que eles tiveram que parar foi nós já falamos aqui, foi num poço de águas amargas. Aquela água lá não mata. Aquela água lá desintoxica, mas o povo pensou assim: nós vamos morrer aqui com essas águas amargas, né? Mas quando você está doente, você precisa de um chá. Entendeu? Chimarrão não é doce, mas faz bem. Pastor, dá-se palha em vez de trigo ao povo. Quer ver? Jeremias 23 e 28. Hoje está sendo pregado muita palha e pouco trigo. Pastor, palha não dá para fazer pão, correto? Mas trigo dá. Abre a Bíblia lá.
Jeremias 23 e 28. O que diz lá? O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em que está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha pare com o trigo, diz o Senhor. Olha só que interessante. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele a quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Tá? Naquela época, os profetas tinham revelações em sonhos. Ok? Hoje nós temos a palavra revelada aqui. Então não adianta você dizer, pastor, eu sonhei que era assim, assim. Irmão, aqui ó, está o sonho. Aqui está a palavra. Entendeu? Olha a pergunta que tem no final do versículo. Que tem a palha com o trigo? Não tem nada. A palha não serve de nada. O que vale ali é o trigo. Entendeu? Uma quantidade de palha assim. Dá um pacotinho de trigo assim. Mas o que vale é o trigo. Porque o trigo trabalha na humildade. A palha trabalha na aparência e no volume. Deus não nos chamou para ser volumoso e nem para aparecer. Ele diz, diminua para eu aparecer. Pastor, outra coisa que nós vemos ainda, quando falta pão na casa de pão, as pessoas se desesperam, né? Nós já vimos isso aí. Vamos lá. Quando falta pão na casa de pão, as pessoas deixam a casa do pão. A fome deixa as pessoas desassossegadas. Deu fome, deu crise. A primeira coisa que vem na cabeça, vou me mudar. Vou sair. Vou para outra terra. Já olha para onde que tem verde. Onde é que tem verde? Ah, pastor, Ló olhou e ele bateu os olhos onde? O Ló? Para onde? Sodoma e Gomorra. Opa! Verde? Ah, mas Sodoma e Gomorra é abominável a Deus. Não, mas eu não vou, não. Eu não vou Sodoma e Gomorra. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não estou mal, eu estou bem. Pastor, estou orando em casa, pastor, estou fazendo minhas campanhazinhas em casa. Estou fazendo minhas consagraçãozinhas em casa. Está desviado. Não está não, irmão. Tu está olhando para Sodoma e Gomorra e tu está devagarinho armando a tua barraquinha, vai indo, quando tu vê, está em Sodoma e Gomorra. E se Deus não tiver misericórdia, Ele não manda Abraão lá te socorrer, vai morrer tudo. Mas o Ló sempre diz, estou bem, não, estou tranquilo. O Abraão diz bem assim, essa direção não é boa para ti. Não, estou tranquilo, estou super bem, estou muito babado, estou bem, estou tranquilo, estou bem. E estou bem. E vai se afastando de quem? Do Abraão, que é da fé. O pão do céu. Nós vamos se afastando. Estou bem? Né? Estou bem. E vamos se aproximando de quem? Sodoma e Gomorra, que é coisas da terra. E o faraó fica feliz. Eita, é isso aí mesmo. Vamos lá, ó. Ficar por aqui tu não precisa buscar palha. Mas o que tem a palha com o trigo? O que tem a palha com trigo? O crente não vive de palha, o crente vive de trigo. Pastor, tijolo, o crente não vive de tijolo, o crente vive de rocha. Nosso negócio é rocha. Tijolo é coisa de faraó. Se você olhar lá no livro de Gênesis, nós vamos ver Nimrod também trocar as coisas lá para construir a torre de Babel, e foi argila por pedra. Entendeu? Ele também trocou as coisas lá. É só você olhar lá no Gênesis capítulo 8, se não foge a memória, ou 9. Você vai ver que ali também houve uma troca. Houve uma inversão de materiais ali. Para quê, pastor? Para que o negócio crescesse mais rápido. Mas era fora da direção de Deus. Quando nós falamos, quando a fome chegou a Belém, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion abandonaram a cidade do pão. Não precisava ter feito isso. Eles podiam ter feito que nem Gideão, se enfiar dentro de uma caverna, esconder. Muitas das vezes nós não vigiamos com aquilo que Deus dá para nós. Não vigiamos, pastor. Ah, mas eu ganhei pouquinho. Seja fiel no pouco, Deus vai te dar muito. Mas até o pouco você acaba dizendo, isso também não quero. Isso aqui que o inimigo leva também. Gideão não.
Gideão pegou o pouquinho que ele conseguiu ainda. Ele foi malhar dentro do lagar. E o anjo só observando. Olha lá, o anjo observando Gideão. Ele valorizava um pouquinho, irmã Rosângela. Era pouquinho. Deus tinha permitido que ele ficasse com um pouquinho. Deus permitiu que ele ficasse com um pouquinho. Ele malhou aquele pouquinho. Ele cuidou para que o inimigo não veio roubar aquele pouquinho. Ele conseguia manter a casa com pão em casa. Glória a Deus. Elimeleque não conseguiu ficar com um pouquinho. Se mudou, saiu de Belém, pois ele perdeu a casa, perdeu os filhos, perdeu mobília, perdeu tudo. E a Noemi voltou para casa sem nada. Não valorizou um pouquinho. Não valorizou a correção de Deus muitas das vezes. Quando Deus quer nos corrigir, nós temos que aceitar a correção. Temos que nos humilhar. Temos que pedir misericórdia para Deus. Temos que ficar lutando, batalhando, porque o anjo está olhando para nós. O anjo está nos observando. E ele vai falar bem assim: o Senhor é contigo. Tu não está sozinho. Tu pode estar dentro de uma cova, mas o Senhor está contigo. Tu pode estar passando por dificuldade, mas o Senhor está contigo. Enquanto tu estiver na casa de pão, enquanto tu estiver na casa do Senhor, enquanto tu estiver aos pés do Senhor, não importa a tua dificuldade, o anjo vai dizer: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Pastor, Elimeleque, em vez de buscar a Deus para resolver os problemas, fugiu das circunstâncias adversas. Em vez de clamar ao céu por restauração, ele e a sua família fugiram da casa de pão para terras de Moabe. Quantas das vezes a gente, em vez de recorrer à casa do Senhor, aos pés do Senhor, nós recorremos para fora. Fugimos. E aí, pastor? Começa os óbitos que nós já estudamos nos estudos passados. Começa a haver óbito. Primeiro óbito é financeiro, segundo óbito é matrimonial, terceiro óbito é filhos, quarto óbito é sociedade, e vai tendo óbito. Muitas pessoas deixam a igreja quando falta pão na casa de pão. A responsabilidade nossa, meus amados irmãos, é nunca deixar faltar pão na casa de pão. A igreja tem que ser alimentada com pão. Pastor, mas eu gosto de festa, eu gosto de congresso. Congresso é bom, festa é bom, mas o pão é melhor ainda. Aqui é melhor ainda. Pastor, mas eu gosto de monte, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu sei. Você gosta de fazer... Muitas das vezes, criancice, meninice, mas se não tiver base, não vem de Deus. Tem que ter base, senão não vem de Deus, não é de Deus. Pastor, ainda nós vemos aqui, ó, olha aqui, ó, outras rebuscam os farelos do próprio mundo, como fez Demas, que amou o presente século e abandonou a fé. 2 Timóteo 4:10. Lê lá para nós. Nós vamos ver uma pessoa interessante. Já vamos encerrar. Meu Deus. Demas, ele amou o que, pastor? 2 Timóteo 4:7. O que diz lá? 4:10. Pode ler, irmão. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:10. Porque demais me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Ok. Porque Demas me desamparou. Quem está falando aí? Apóstolo Paulo. Pastor, por que Demas desamparou o apóstolo Paulo? Demas trabalhava junto com o apóstolo Paulo na obra missionária. Agora nós vemos Paulo falando: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Aí você vê na Bíblia quem é o príncipe desse século. Quem que é o príncipe desse século? Satanás. E muitas vezes a gente gosta de amar o sistema desse século. A gente se conforma.
A gente vê as coisas acontecer, a gente vê a prostituição entrando nos colégios, a gente vê as coisas entrando nas televisão, a gente vê tudo vindo, e a gente está conformado. Pastor, nós temos que viver, nós temos que acontecer. Não, temos que não. Nós temos que ser separados desse mundo. Nós temos que nos purificar desse mundo. Vivemos nesse mundo, vivemos, mas não somos daqui. Nós não somos daqui. Pastor, havia pão. Olha aqui, ó, uma triste constatação. Uma triste constatação. Primeiro, uma pergunta surge por todos os lados. Por que as pessoas deixam a igreja ou não são atraídas por ela? Primeiro, a resposta é porque não há pão. Não há pão. Que se houver pão, eu não preciso me preocupar que aonde tem comida, as ovelhas não se dispersam. Onde tem água, as ovelhas não se dispersam. Tem algumas que acabam indo, né? Se dispersa, gosta de experimentar algumas coisas por fora, mas volta com dor de barriga. Sempre a casa tem que estar de portas abertas. O filho pródigo, sempre, uma hora, ele vai voltar. Agora, os tempos da restauração nascem da consciência da crise. Pastor, e quando sentimos nossa falência espiritual, que nos prostramos aos pés do Senhor, clamamos por restauração. É quando os nossos celeiros estão vazios, que somos desafiados a chamar por pão. Outra coisa, quando há sinais de fome em nossas entranhas, é que alcançamos ou que clamamos como filho pródigo. Lá em Lucas 15, 17. O que o filho pródigo falou lá na estala do porco? O que o filho pródigo falou lá na estala de porco? Lá na casa do fazendeiro. Lucas capítulo 15, versículo 17, ele falou bem assim, ó. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão? E com fartura, na casa do pai sempre vai ter pão com fartura. Porém, olha só, a reflexão de um filho rebelde fora de casa. Olha o que ele diz: e eu aqui morro de fome. Pastor, que constatação. Era filho, continuando sendo filho, porém está passando fome lá fora. Mas quando a pessoa está saindo, ela está saindo arrogante, ela está saindo toda orgulhosa, ela está saindo cheia de coisas que o pai deu, mas vai perder pelo caminho. Vai chegar lá na fazenda, o dono fazendeiro vai dizer bem assim: tu não toca, isso aí que é para os porcos. Aí ele vai ficar ali um tempinho sem comida, né? Mas uma hora vai sentir necessidade, irmã Priscila. E aí ele vai se lembrar quantas vezes a mesa estava farta aqui, ó. Quantas vezes nós estávamos nos alegrando aqui, ó. Quantas vezes o céu desceu aqui, ó. O pai servia a mesa farta e eu participava da mesa e eu comia em abundância e o pai me dava em abundância e eu me alegrava em abundância porque eu estava dentro da casa do pai, mas agora eu estou lá na estala de porco. E o filho olha e pensa: quantos jornaleiros que nem filho não são, mas estão comendo de abundância lá na mesa, e eu aqui que sou filho passando fome. Mas há um resultado. A Bíblia diz: aquele que se arrepende alcança misericórdia. Precisa se arrepender, precisa de um perdão, precisa de uma humilhação. Se você não se humilhar, tu não volta para a paz, para a casa do pai. Se você não se humilhar, tu não volta para o pão. Se você não se humilhar, tu fica com os porcos. Mas a Bíblia diz que o menino, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando chegou para o pai, ele disse bem assim: pai, não precisa nem me considerar como filho. Mas o pai traz a veste, traz o calçado, traz o anel e mata o cordeiro, porque na casa do pai tem fartura. Aleluia, glória a Deus. Mas tem que ter pão em casa. Pastor, uma triste constatação é que havia pão na proposição, ou seja, o pão da presença. Se nós não vamos ler, mas se quiserem anotar, Números capítulo 4, versículo 7, nós vimos que dentro do tabernáculo tinha uma mesa, e essa mesa precisava ter 12 pães.
fazia parte da cerimônia, fazia parte do culto, fazia parte do sacrifício. Aquela mesa de 12 pães, aquela mesa sustentava os sacerdotes naquele dia. Pastor, tem que haver o pão na casa do pão, tem que haver. Não existe um tabernáculo se não tiver pão. Não existe um culto se não tiver pão. Não existe uma pregação se não tiver pão. Não existe uma ministração se não tiver pão. Não existe um louvor se não tiver pão. Tem que haver pão. Pastor, hoje está cheio de filosofia e pão nada. Por quê? Porque para você adquirir pão, você tem que amassar o trigo, você tem que molhar o trigo, você tem que plantar o trigo, você tem que ter uma preparação. O Espírito Santo tem que estar na tua vida. Isso é muito sacrifício. Eu vou fazer outro tipo de pão, mas não esse. E é por isso que hoje há uma triste constatação da palavra Belém, que é casa de pão, mas não tem pão. Da palavra igreja, que é lugar de palavra, mas só tem filosofia e política. Hoje está acontecendo isso, entendeu? Lugar de verdade vai estar sendo pregado mentira. Lugar de milagre vai estar sendo feito teatro. Pastor, o que está acontecendo com a casa de pão? Não tem pão, o povo começa a migrar, porque o povo quer se alimentar. O povo quer se alimentar. Para nós encerrar, meus amados, a irmã Miriam se prepara depois para louvar. Quando falta pão na casa de pão, as pessoas buscam alternativas perigosas. As pessoas buscam alternativas perigosas. Elimeleque e sua família, ao enfrentarem a crise da fome, fugiram para onde, pastor? Foram para onde? Elimeleque foi para onde? Moabe. Moabe era uma cidade onde Deus abominava, né? Mas faltou pão na casa de pão. Elimeleque pegou a família e foi para Moabe. Quando Belém, que é a casa de pão, ficou vazia, aquela família se viu obrigada a procurar pão em outro lugar. Existem dois tipos de saída: quando você sai porque não quer comer, ou quando você sai porque não tem o que comer. Dois tipos de saída. O dilema é que Moabe não era um lugar seguro para aquela família. Ao contrário, um lugar de sofrimento, um lugar de doença, um lugar de pobreza, um lugar de morte. E Elimeleque levou a família dele para lá. Quantas das vezes nós deixamos de levar a família para o lugar onde é que tem riqueza, para o lugar onde é que tem riqueza, para o lugar onde é que tem alimento, para o lugar onde é que tem salvação. Levamos a nossa família para o lugar onde é que tem pobreza. Deixamos a nossa família ir para onde, pastor? Para onde tem miséria, para onde tem doença, para onde a nossa família vai se contaminar, vai pegar vírus. Mas nós fazemos pouco caso de levar a nossa família para onde tem pão. As alternativas do mundo podem nos jogar na cova da morte. Ainda dizendo, quando a crise chega, quando a falta de pão na casa de pão, a solução não é abandonar a igreja, é buscar novos rumos, novas teologias, novas experiências e novos modismos. Qual é, pastor? Nessas horas o que a igreja precisa fazer é se humilhar diante de Deus e se alimentar. Se alimentar. O que ela precisa é buscar o pão vivo que desceu do céu. Quem é esse? O próprio Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Elimeleque e seus filhos, Malom, Quilion, morreram em Moabe. Eles perderam a vida buscando sobrevivência. Mas espera aí, Jesus fala bem assim, irmão Germano: quem está em mim vai viver. Eu vim para dar vida, e vida com abundância. Então não sai da casa de pão. Interessante. Elimeleque saiu da onde Jesus ia nascer. Jesus nasceu em Belém.
O local que Deus quer te abençoar é Belém, não sai de Belém. Jesus nasce em Belém, novidade de vida vem a partir de Belém. Ah, pastor, a casa do Senhor, pastor, eles perderam a vida buscando sobrevivência, eles encontraram a morte em vez de segurança, eles encontraram a sepultura em vez de um lar, eles, no afã de evitarem a fome de Belém, encontraram a morte em Moabe. Por que, pastor? Por que será? Onde eles pensaram que perseverariam a vida, perderam ela. Onde eles pensaram que ia estar protegido, perderam ela. A segurança de Moabe é falsa. A segurança desse mundo é falsa. A fartura de Moabe é falsa, é enganosa. A fartura desse mundo é falsa, é enganosa. Nós lemos em Números aqui, que muitas das vezes é Faraó que está nos enchendo de coisa. Para quê? Para nos afastar de Deus. Por quê? Porque o teu espírito deseja comunhão com Deus, mas Faraó quer deixar você enraizado nessa terra. Moabe significa para Noemi doença, pobreza, viuvez. Moabe significou para Noemi a perda de seus 2 filhos. Moabe é um símbolo do mundo e de sua aparente segurança. Moabe levará os seus filhos e os enterrará antes do tempo. Quantos morreram precocemente porque estavam fora dos caminhos do Senhor? Fora. Pastor, mas tinha promessa, mas a promessa é nos caminhos do Senhor. Tinha ministério, pregava, profetizava, cantava, ministrava, pastor, mas está fora dos caminhos do Senhor. Abraão só estava na promessa quando ele estava na rota que Deus mandou. Desceu para o Egito, saiu fora da rota. Quase botou Elimeleque a loucura lá, o faraó lá, né? O poço cobrado em Moabe é muito alto. O preço cobrado em Moabe é muito alto. Lá as pessoas pagam com seus casamentos. Lá em Moabe, seus filhos e suas próprias vidas. Entendeu? Na verdade, Noemi partiu cheia de esperança e voltou pobre, vazia, amargurada e ferida. Uma grande lição que nós temos nesta manhã. Não saia de Belém. Pastor, mas está faltando pão. Espera. Deus vai visitar Belém. Deus vai fazer nascer pão em Belém. Pastor, estou passando por crise. Não saia de Belém. Fica em Belém. Não vá para Moabe. Moabe é prejuízo. Que Deus nos abençoe.